Todos estão de acordo para dizer que algo deve ser feito em relação ao clima, mas o quê? Connie Hedegaard é comissária europeia para as questões climáticas, o que não é um trabalho fácil tendo em conta que os diferentes países do continente têm ideias muito diferentes sobre como lidar com temas tão importantes como a energia nuclear, por exemplo. Vamos ver como é que responde às suas questões. Connie Hedegaard, tenho sempre receio dos nomes dinamarqueses. Como é que se diz em dinamarquês? Em dinamarquês é Connie Hedegaard, mas ninguém o consegue dizer. Hedegaard, ok. Vamos então para a questão, Sra. Hedegaard. Buongiorno, signora commissaria. Sono Cristina Piffer. Bom dia, senhora comissária. Voglio chiederle a nome mio, a nome anche di altri italiani. Chamo-me Cristina Piffer, sou italiana e gostava de saber quais são as respostas concretas da União Europeia contra o aquecimento global e contra a poluição cotidiana. L'inquinamento che viviamo tutti i giorni. Grazie. Como lhe disse, questões simples, respostas rápidas. Eu acho que o que a Europa pode provar ao mundo é que podemos ter crescimento e, ao mesmo tempo, menos consumo de energia. Já o fizemos com os carros, com a eficiência energética das nossas casas. Tendo em conta a maneira como vivemos, somos de facto uma das economias mais eficientes em termos energéticos do mundo. Por isso estamos a dar o exemplo, mas temos que fazer mais para que o exemplo seja cada vez melhor. Vamos entrar em mais detalhes com a próxima questão. Senhora Comissária, chamo-me Mohamed Agar, vivo em Bruxelas. Gostava de lhe colocar uma questão sobre as cotas de CO2. Constatamos nos últimos dias a rejeição da China e da América em aplicá-las. Vai ceder ou vai conseguir impor o pagamento de cotas para a aviação comercial à China e aos Estados Unidos? Obrigado. As leis sobre o CO2 não são muito bem aceitas no resto do mundo. Não, é verdade, mas isso não significa que não devam ser respeitadas. Mas como é que as podemos defender? A Câmara dos Representantes rejeitou. O que é interessante é que nós e os 27 Estados-membros dissemos de forma clara que não vamos ceder às ameaças. Nós temos a nossa legislação e é perfeitamente justo que também eu, quando viajo de avião, pague pela poluição que causou. Faz todo o sentido em termos ambientais e não cedemos, sobretudo agora que a lei entrou em vigor. E também temos tido um bom diálogo com os chineses e com os americanos. Mas não parece. Mas temos, de facto, porque há um dispositivo na nossa lei que diz que se você fizer algo similar para nós, está tudo bem e não lhe impomos nada. Apenas perdemos paciência por não termos a regulamentação internacional nesta área quando precisamos dela e por isso a Europa deu os primeiros passos, mas vamos ver. Recentemente o Tribunal estava a nosso favor e acho que outros Estados começam a perceber que não é apenas uma ideia de loucos, que é a lei europeia e, claro, têm que a respeitar. Vamos passar para a questão seguinte. Olá, chamo-me Jorsten Blanker e apoio a Greenpeace. Os europeus gastam atualmente muitos mil milhões de euros em combustíveis fósseis caros e o preço do carbono atingiu mínimos históricos. O que é que propõe para reforçar o mercado do carbono europeu e para aumentar os investimentos em tecnologia verde e reduzir a dependência em combustíveis fósseis na Europa? É muito simples. No ano passado pagámos na Europa 315 mil milhões de euros em importações de petróleo para falar só da fatura do petróleo. Por isso, estou de acordo quando se diz que devíamos reduzir o nosso consumo de petróleo, o nosso consumo de energia. Devíamos fazer mais. Mas não vai ser fácil com a atual situação no Irão. Sim, mas há duas maneiras de fazer o que se pede aqui. Podíamos aumentar os nossos objetivos. Sabemos até que ponto é difícil, mas através da eficiência energética estamos a tentar aumentar os esforços europeus. Em seguida, poderíamos atribuir subsídios. É uma das coisas que a Comissão propôs e estamos a pensar numa maneira de fazer com que o mercado de carbono funcione melhor. Quais são os novos objetivos? Estamos a debatê-los. Será que devemos aumentar para 20 ou 30 ou talvez, como sugerimos no ano passado, se a Europa levasse a sério os seus próprios objetivos de eficiência energética, nós poderíamos reduzir as emissões de CO2 em 25% antes de 2020, apenas se fôssemos mais energeticamente eficientes. O aspecto positivo da eficiência energética é que pode ajudar a criar empregos através da modernização de edifícios, dos sistemas de energia, criar empregos que não podem ser externalizados. Vamos ouvir mais uma questão.
Olá, chamo-me Caroline, sou francesa e gostava de colocar uma questão sobre o nuclear. Ouvi dizer que em 2020 vai haver uma abolição das centrais nucleares na Alemanha e ouvi dizer que em França há um projeto para a construção de novas centrais nucleares. Por isso, gostaria de saber o que pensa de uma política ao nível europeu sobre a questão do nuclear. Esta questão é de facto nuclear, porque a França e a Alemanha, o grande eixo da Europa, não estão de acordo sobre o nuclear. Qual é a política europeia? A política europeia é que a Europa não tem uma política. Temos uma política sobre segurança nuclear e outros temas do género, mas são os Estados-membros que decidem se querem produzir energia nuclear ou não. Mas não pode dizer o mesmo sobre o euro, por exemplo. Não, mas é um tipo de política antiga na Europa porque alguns Estados-membros decidiram de forma agressiva pôr um termo à produção nuclear. 70% da eletricidade francesa vem da energia nuclear. Por isso, temos que partir do princípio da realidade de cada Estado-membro. A Comissão não pode interferir. A única coisa que podemos garantir é que os níveis de segurança exigidos são respeitados pelos países que querem ter energia nuclear. Uma questão interessante para as pessoas. Vamos ouvir mais uma questão no iTalk. Olá, comissária Hedegaard. Chamo-me Nicolas, sou um estudante belga de 22 anos. Não acha que este período de crise é a melhor oportunidade para criar um modelo energético com melhores desempenhos e mais viável? Um novo modelo ecológico. Podemos aproveitar a atual crise económica na Europa para criar esse modelo? Sim, espero que sim, porque devia ser evidente para a maioria das pessoas na Europa que não podemos continuar a viver como antes. Mas a maioria das pessoas sabe, não sabe? Temos que ter uma maneira mais inteligente de criar crescimento. Isto é válido para a Europa, mas também a nível global. Ou seja, quando os meus filhos tiverem a minha idade, haverá 9 mil milhões de indivíduos na Terra e por isso acho que as pessoas percebem que se quisermos ter alimentos, água, ar puro, bem-estar, temos que aprender a fazer mais com menos. Considero que é a forma como medimos o crescimento, a maneira como vemos o crescimento, que tem de mudar para um modelo muito mais sustentável. Está pronta para a última questão? Olá, chamo-me Roda e sou iraniana. Os cientistas dizem-nos que devíamos estar preocupados com os níveis de dióxido de carbono no ar. Os políticos dizem-nos para não estarmos preocupados. Onde é que está a verdade? É verdade que muitas vezes há uma contradição nas coisas que ouvimos. Por exemplo, devemos desligar a televisão se sairmos durante mais de meia hora? Podemos deixá-la ligada? Eu entro em pânico porque não sei o que fazer. Devemos acreditar em quem? Eu não sou cientista, mas, enquanto política, considero que se mais de 90% da comunidade científica nos diz para fazermos algo, devemos fazê-lo de forma séria. E eu diria aos que têm dúvidas sobre se devíamos utilizar a nossa energia de maneira mais inteligente, que se os cientistas estiverem errados, o pior que nos pode acontecer é que daqui a 20 ou 30 anos teremos transformado as nossas economias em economias energeticamente mais eficientes. Não será isto uma estratégia sensata? No entanto, se eles tiverem razão e nós não tivermos agido daqui a 20 ou 30 anos, acho que a geração mais jovem vai ter grandes problemas até atingir a idade de poder decidir. E quanto à sua pegada de carbono? Apanha muitas vezes o avião e é algo positivo? Apanho muitas vezes o avião, mas estamos a compensar isso através de diferentes projetos que apoiamos. A realidade é que não se pode ter o meu trabalho e fazer com que o mundo inteiro se junte e crie as bases para um acordo internacional ficando apenas em Bruxelas. Mas estamos a apoiar bons projetos ambientais. Muito obrigado, Connie Hedegaard. Obrigado por nos ter colocado as suas questões. Vemo-nos no próximo iTalk a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas.